uma missão para ser cumprida, a gente necessariamente já deveria saber mais ou menos o que está acontecendo para a gente se antever e precaver com os problemas que a gente poderia enfrentar dali para frente. Chegando na cena, né, que um plano mais ou menos traçado na cabeça, por exemplo, uma informação que é importante é se, por exemplo, a central passasse que tivesse uma casa fechada com múltiplos pacientes com sintomas respiratórios e alguns estão desmaiando. A gente já poderia imaginar que tem alguma coisa, algum vazamento, alguma coisa no ar, né? Então a gente pensar como fazer para se antever. Ou algum outro caso com alguma briga familiar, né? A gente já de repente acionar abrigado ou alguma outra força para nos ajudar. No caso esse que nem estava falando ali do ônibus, né, que bateu com uma carreta no início do vídeo que a gente comentou, até uma das manobras que foi feito pelo pessoal na chegada foi o posicionamento, foi o fechamento da via, certo, com a ambulância. Então a ambulância foi feita de anteparo para a proteção dos socorristas. Tá? Uma coisa que ficou no vídeo e que talvez tenha sido feita inadequadamente, e que eu não sei como é que foi feito antes, é que tem duas outras medidas que são bem importantes para ser feitas para nossa segurança no momento do acidente de trânsito, que é sempre bom ressaltar, é o momento em que tem mais lesões, né, em que os nossos socorristas estão mais sujeitos a traumas. Aí, estatisticamente, onde tem mais lesões e onde tem mais óbitos de socorristas são em acidentes de trânsito. Tá? Uma coisa que poderia ser feita para ajudar aí, né, na nossa proteção, que foi feita, mas talvez um pouco melhor, talvez deveria ter sido feito, é colocar no sentido da via, antes de chegar ao acidente, ser colocado a ambulância. Vamos representar aqui com essa tigela. Aqui foi o acidente, certo? A via é em direção ao Eduardo, certo? O carro está indo em direção ao Eduardo. Então, a nossa ambulância ela deve ser posicionada anteriormente ao acidente, certo? Ela deve ser posicionada de uma maneira em que ela defenda o pessoal do socorro e que eles fiquem cobertos para essa ambulância. O que foi feito no acidente, que não ficou muito claro se foi prestada atenção, é que um detalhe que tem que ser visto, e isso vocês podem olhar depois na referência do ABC of Trauma, do ABC of Real Hospital, perdão, é que a ambulância ela não pode ficar na mesma linha paralela ao acidente. Ela, quando sofrer o impacto do acidente, ela tem uma tendência a ir para frente e pegar nos socorristas, certo? Então, o ideal é que ela fique de uma maneira oblíqua ao acidente. Porque quando ela for, quando ela levar o trauma, né, essa energia ela se propague de uma maneira que não pegue no acidentado. Então, isso é um recurso bem importante, é um recurso que se chama de estratégia de atenuação do acidente. Tá? Junto com isso, outras dicas de aviso que seriam importantes aí para, no nosso caso aqui, junto com a IPTC, a gente coloca cones, a gente sinalizar que teve esse acidente, então um trabalho conjunto com essa outra força. E também o uso de roupas refletivas, né? Que a gente deixou o uniforme do SAMU aí em anexo. E, bom, acho que a questão do trânsito ficou bem explicado, assim, né, exemplificado. Avaliação, assim, por exemplo, de uma cena num caso de, por exemplo, violência doméstica, assim, que a gente for atender, por exemplo, recebemos uma chamada de que houve uma briga entre um casal em que esteja envolvido, né, houve ferimento por arma branca ou um ferimento por arma de fogo. Tem, assim, alguma orientação de como a gente aborda, assim? Como é que funciona? Então, novamente, né, no caso da violência aí, esse é um momento que é bem importante a gente, principalmente quando tiver violência com arma, né, arma branca, arma de fogo,
qualquer tipo de violência, que o agressor ainda pode estar na cena, né, que é sempre um perigo, né, o agressor ainda estar na cena. É sempre recomendável que a equipe de socorro ele tenha uma ação coordenada junto com a polícia, né? Então, quanto mais coordenado for a ação junto com a polícia, quanto mais o trabalho for em conjunto, mais eficaz e mais rápido vai ser a entrada na cena e mais rapidamente possível esse doente vai ser atendido pela equipe, né, de uma maneira segura. Tá? E quanto mais rápido, melhor a da sobrevida, obviamente. Tá? Certo. Bom, assim, tu acha que teria, assim, por exemplo, chegou nessa ocorrência, uma vez que a polícia garantiu ali que tá, né, se a cena está segura, a gente pode ficar tranquilo, assim, seguir nosso atendimento, só prestando atenção no doente, ou como é que funciona? Não, uma coisa que é bem importante, assim, é um princípio básico, que eu acho que é bem importante a gente lembrar sempre, é que no pré-hospitalar, a cena nunca é 100% segura, a cena é sempre dinâmica. Um princípio que é super importante, a gente está sempre reavaliando a nossa cena. Ela pode estar sempre sujeita a mudanças, a interferências, né? Então, nesse caso aí da briga familiar, essa cena aparentemente pode estar sendo segura pela polícia, mas ela está sujeita a mudanças, né? Interferências que muitas vezes a gente não consegue prever, certo? Dentro disso existe me parece, assim, pensando, me parece que existe uma diferença entre os perigos que a gente está sujeito. Eu vou deixar essa deixa aí com essas duas situações para, né, também definir dois conceitos super importantes, tá, dentro do atendimento, né, que é a diferença entre risco e perigo, tá? O perigo, por exemplo, exemplificando nesses dois casos, tanto no acidente lá do início da apresentação, quanto agora, por exemplo, no atendimento a uma briga familiar, né, doméstica. O perigo, ele existe, por exemplo, assim, ali no acidente, né, de ter, por exemplo, envolvido, por exemplo, um poste de luz, ter uma chance de ocorrência de eletrochoque, né, esse é o perigo, envolvendo, por exemplo, acidente de trânsito. Da mesma forma, no ambiente doméstico, o perigo seria, por exemplo, chegar, por exemplo, digamos, o pai da pessoa que foi agredida e querer, né, resolver a situação com o agressor ali na nossa frente, né? Esse perigo a gente vai estar exposto o tempo todo. Mas a gente pode diminuir os riscos de isso acontecer, que é a definição, né, de um risco da diferença por perigo, né? O risco a gente pode diminuir, por exemplo, na primeira situação, acionando a companhia que regula ali a questão da luz, da eletricidade, para que desligue, né, os geradores naquela região, né, para diminuir o risco de acontecer. E da mesma forma, no atendimento ali a situação doméstica, que, por exemplo, a polícia esteja presente o tempo todo, que a cena, por exemplo, a gente limite o acesso à saída numa via só, né, numa casa, por exemplo, que não tenha vários lugares onde uma pessoa possa entrar. Então essa é muito importante também, essa diferença, né? Pelo que eu entendi, então, aí, o perigo é algo que está intrínseco à cena. Ele é uma situação. O risco é a probabilidade dessa situação vir a se materializar naquela cena. Então a gente consegue agir sobre os riscos. Essa é a definição de GR3, né? Isso aí. Tá, muito bem. Então, só mais um adendo aí que eu acho que é importante, a gente separou aqui para falar, é que sempre na avaliação inicial aí dos perigos, né, da segurança na cena, é importante lembrar que existe um mnemônico aí para fazer, né, Eduardo? Isso, é o Screamer. A gente deixou essa imagem, na verdade, ali que tem até um mnemônico, né, o que cada significaria, o que cada letra dessa Screamer significaria, né? Isso, daí tá no capítulo de segurança da cena do ABC do pré-hospitalar, que está no material anexo. Tá? Tem mais dois conceitos rápidos, né? Na verdade são bem abrangentes, mas a gente vai falar de uma maneira mais rápida, que fazem parte aí do âmbito da nossa aula, que é o alfabeto fonético, certo?
O alfabeto fonético, na verdade, são conceitos de radiofonia, né? Que a gente tem que lembrar que quando a gente está dentro da ambulância, a gente está se comunicando por, basicamente, uma tecnologia de walk-talks. Né? Tecnologia. Então, né, assim, a definição de radiofonia, né, seria um sistema de comunicação através de ondas, né, de rádio, onda sonora, em que a gente tem basicamente assim dois sistemas principais, né, o sistema Q e o alfabeto fonético da OTAN. Tá? O sistema Q, assim, eu não vou me debruçar muito na definição, assim, mas basicamente é o sistema que tu vai utilizar a letra Q no início e seguido de outras duas letras em que cada um desses códigos vai significar alguma coisa. A gente vai disponibilizar também uma tabela ali que tem todas, né, todas as abreviaturas do sistema Q. E o alfabeto fonético da OTAN também é a mesma coisa, né? Tem cada letra que nós vamos expressá-la sob forma de palavras universais, né? Então, por exemplo, A, o que é A? Alfa, né? Então, B, tu vai falar... Eu acho que é Brian, mas não é Brian, eu acho que é Billy. Billy. Tá, mas a gente vai vendo, daí a gente vai entregar para vocês o material, vai estar todo bem descrito numa tabela, e existem 2 vídeos com um bombeiro treinado muito, assim, extremamente didático. Os 2 vídeos é fácil de ver. Mas a importância é só a gente pensar assim, por que serve, né, isso, né? Tem que pensar no contexto ali, muito barulho, muito ruído, né, no sistema de comunicação, então é importante que essa comunicação ela ocorra de forma clara e objetiva e que tanto o informante quanto o receptor eles entendam a mensagem, né? Então por isso que entra esse sistema de radiofonia. Isso. Bom, e tem o conceito só, né, que eu acho que é importante falar, que a gente falou muito em ação integrada com outras forças aí, né? A gente falou da importância da IPTC para nos ajudar em algumas situações, a gente falou da importância da polícia em alguns momentos, e a gente pode ficar aqui falando eternamente aqui sobre isso e falar sobre os bombeiros, falar sobre outras também forças. E o interessante disso é que estão todas regulamentadas essas forças. Suas funções, né? Exatamente. Estão todas regulamentadas e a gente disponibilizou isso para vocês aqui no material. Para quem tiver interesse, elas estão todas ali no nosso material em anexo. Certo? Isso aí. Então a gente queria agradecer aí. Pessoal que viu o vídeo até quase 30 minutos de vídeo. A ideia era que fosse 20. Então... A gente sugere assim, que vocês deem uma olhada nos materiais complementares, né? Até para responder as questões também que nós vamos elaborar baseados nos materiais complementares. Deixamos alguns artigos a respeito, né, da segurança, por exemplo, a avaliação das luzes, né, da ambulância, se isso tem benefício ou não, né? Enfim, isso aí nós vamos deixar para vocês lerem aí no material complementar. E assim, é um assunto extenso, ele pode ter inclusive inúmeras aulas só sobre isso. É um assunto que a gente não tem tanto domínio, né? A gente não vê isso tanto no nosso dia a dia, né? Inclusive dentro da residência eu acho que é um assunto que é bem legal da gente começar a entender e nos diferenciar dos outros, né, sobre isso, porque é um assunto de emergência, no final de tudo. Tá bom? Um grande abraço a todos, bons estudos. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.